Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar aí de um jogo, antes de mais nada, proibido para menores de 18 anos, tá? Não só pelo tema, né, mas pelo que ele propõe a fazer, né? Porque a ideia inicial e central dele é que você é um mestre cachaceiro. Então depois de mestre Pokémon, mestre do ar, aí o que é que seja, você é um mestre cachaceiro aqui. Brincadeiras à parte, ele não é um jogo recomendado para menores de 18 anos pelo tema abordado, porque nós vamos falar de bebidas alcoólicas. Então, sem muita enrolação, o vídeo de hoje é do interessantíssimo, delicinha de jogar, Distill. O Distill, ele é um jogo estratégico espirituoso. Muita gente na época do lançamento desse jogo falou, né? Mas que diabo que é um jogo espirituoso? Por que não colocaram como um jogo destilado? Né, que é a palavra que a gente mais usa aqui no Brasil. Na verdade, o spirit, né, que é o termo original, né, ele é uma nomenclatura muito utilizada, né, em concursos, e quando você vai ver também já dá um prêmio. Então eu que trabalhei no mercado da gastronomia durante 20 anos, na alta gastronomia, não era um termo que eu escutava com frequência, mas era um termo que eu escutava, né, de sommeliers que estavam ali próximos de mim quando nós íamos falar de bebidas que são produzidas na ideia desse jogo. E é muito legal como tematicamente e mecanicamente principalmente ele consegue trazer esse feeling e justificar a decisão do termo. Então, muito bem escolhido o termo espirituoso. Lá fora ele foi um jogo da Paverson Games, ele é de autoria do Dave Beck e arte do Eric Evensen. E aqui no Brasil, versão da Galápagos. Ele é um jogo de 1 a 5 jogadores, joga bem em qualquer número, muito bom ressaltar isso. Tá? Eu joguei ele solo, joguei ele em 2, joguei ele em 4, roda bonitinho. 30 minutos por jogador tá ok também, tá? Às vezes dá até menos. Depois que você pegou a ideia do jogo, dá até menos. Ele tem um pequeno, uma análise, assim, naquela parada para analisar, o famoso analysis paralysis que a galera gosta de usar, do meio pro final, porque você tá montando a sua máquina cachaceira e aí você vai ter que analisar as coisas com um pouquinho mais de calma, mas não chega a gerar um AP no jogo, não. E idade, né? Acima de 18 anos. Uma coisa que eu gosto muito a arte desse jogo. Eu adoro jogos que utilizam todos os lados da caixa para mostrar arte, né? Fazer propaganda. Esse jogo ele foi um Kickstarter de enorme sucesso lá fora. E a edição para o Brasil ela veio bonitinha, né? Só tem um porém aqui na produção, que é chatice minha, tá? Não é um problema na produção, mas daqui a pouco eu vou falar sobre. O que vem no jogo? Cara, ele vem com alguns dos inserts mais bonitos que eu já vi em tempos recentes. Então você vai ter um insert para os cubinhos, que são para você mapear as receitas liberadas. Aqui um outro insert menor para suas moedas. Esse é meu único porém. Esse jogo ele é tão bonito, ele tem um cuidado de produção tão grande que valeria umas moedinhas de metais. Vai mudar alguma coisa? Óbvio que não. Vai mudar a sua experiência? Não. Mas ele é tão bonito, ele é tão bem cuidado que eu acho que poderia ter vindo as moedinhas de metal. Aqui um outro insert onde você vai guardar as peças de jogadores para você ir contando seus pontos, mas principalmente os tokens das receitas que você vai liberando. Outro ponto interessante é porque aqui também cabe todo o conteúdo e na caixa central também da expansão. Então você vê que quando os caras desenvolveram o insert desse jogo, eles já desenvolveram pensando na expansão. Então cabe tudo. Pode pegar a caixinha da expansão, que ela é pequena, que é a África e Oriente Médio, e pode jogar fora, tá bom? Você não precisa guardar ela, porque cabe tudo bonitinho aqui, sem ficar nada apertado, igual os inserts da Kumini or Not. Beijo, Kumini. Até hoje vocês não aprenderam a fazer insert. Brincadeiras à parte, continuando, aí você tem aqui um tabuleiro para você ir acompanhando a pontuação dos jogadores, né? Ó, bem legal os detalhes, e aqui você vai colocar os tokens das receitas que estão disponíveis durante o jogo. Então cada receita disponível ela vai ter 4 tokens, você sempre que fizer elaborar uma bebida, você tira ele daqui, e aqui um marcador de rodadas, tá? O jogo acontece em 7 rodadas. Nós temos aqui também no mais um insert diversos prêmios de espírito, que nada mais são do que os prêmios que você pode fazer no decorrer do jogo. Cumpriu, você pega ele para você. Aqui um baúzinho que é para você contar as rodadas, bonitinho, né? É muito legal. É legal quando a gente pega um jogo assim, né? Com uma produção muito legal. Aqui um marcador, né? Do primeiro jogador, né? Mas acho que aqui tinha que ser um velho bebo apoiado assim, meio caindo, sabe? Espiada ruim. Aqui nós temos também
tabuleiros, né? Aliás, tabuleiros não, cardboards, que são as receitas propriamente ditas. Quando apresentar o tabuleiro do jogador, isso aqui vai fazer mais sentido. Você tem diversos, tá? Os jogadores têm que escolher em comum acordo a mesma receita que todos vão usar na partida. Eu não posso ter um, você ter outro. Não, tá? A gente tem que ter a mesma. Aqui um tabuleiro de apoio, que é para a sua área de jogo, que é justamente onde você vai colocar isso aqui. Então você vai pegar um desses cards aqui e colocar. E as receitas elas são divididas por cores, né? Das mais simples até as mais complexas. Então nós vamos ter aqui bronze, prata e ouro, né? Então você vai ter essas categorias de receitas. Para você habilitar uma receita, você tem que pagar o custo que está aqui em cima. Então você vai pegar um cubo da cor e vai colocar aqui as receitas que todo mundo começa. E aqui você vai ter um espaço para sua receita da família. Então quando você escolhe a família que você quer jogar, porque nesse jogo você herdou uma destilaria da sua família, você vai colocar aqui o marcadorzinho da receita dela. Tá? É tudo muito intuitivo nesse jogo, isso é uma coisa muito legal. E aqui o ponto de maior destaque dele, que eu gosto muito, que é esse insert, onde cabem todas as cartas. Me lembrou muito o insert do Bloodborne Board Game, que o insert das cartas fica no fundo da caixa. Né? E aqui elas também cabem com sleeve, tá? Pode eslivar o seu Distill aí sem problema nenhum, que vai caber tudo bonitinho, sem ficar aquela coisa estufada, fofona. Porém, a produção desse jogo ela é tão boa que eu não senti necessidade de eslivar. Nós vamos ter diversos tipos de cartas. Né? Nós vamos ter cartas de ingrediente, tá? Então você vai ter ingredientes comuns, que são os ingredientes como álcool, por exemplo, que afinal, se você quer fazer os Beer Night sem álcool... Aliás, existe coisa mais sem graça do que cerveja sem álcool? Sendo muito franco aqui, não. Gente, desculpa. Desde que o mundo é mundo, o maior objetivo de beber é vomitar no pé do cunhado, entendeu? É dar PT, é ficar mal. Eu tô brincando, gente. Tá, mas aqui o álcool que você vai colocar nas suas bebidas, e você vai ter diversos tipos, né? Você vai ter ingredientes comuns, que são essas cartas aqui, ó. Já vou mostrar o tabuleiro de ingredientes comuns, né? Você vai ter cevada, você vai ter lúpulo, você vai ter um monte de coisa ali, tá bom? Você vai ter diversos tipos de uva. Você vai ter também ingredientes, aqui é a continuação, né? Dos ingredientes que eu acabei de mostrar. Você vai ter ingredientes premium, né? Que são coisas mais elaboradas para você fazer bebidas mais complexas, mas também de melhor sabor. Aqui você vai ter um baralho de melhorias. São pessoas ou coisas que você pode colocar na sua destilaria para ajudar na sua produção. Ou sommeliers, né? Os famosos... Aliás, eu trabalhei 20 anos no ramo de alta gastronomia, então eu posso falar. Hoje em dia a gente tem muito, não enólogos, né? Nós temos muito enochatos, que é aquele povo que pega uma taça e fica 2 dias rodando o negócio assim, fingindo que está entendendo alguma coisa. E eu posso dizer isso com propriedade, a maioria das pessoas fazem isso, sequer sabe que estão fazendo isso. Onde as pessoas estão ali mais preocupadas em fazer uma média do que propriamente entender a frutose das coisas, abrir o paladar aqui nas pupilas degustativas e assim por diante. Enfim, continuando aqui. Aí você vai ter diversas coisas aqui. Eu achei isso muito legal tudo, porque justamente por ter trabalhado tanto tempo nessa área, antes de trabalhar com o mercado de board games, que é o que eu faço na gravação desse vídeo, eu me senti muito em casa nesse jogo, assim, sabe? Muitas situações me remeteram ao meu passado na alta gastronomia. Aí aqui nós vamos ter ingredientes premiums, né? Onde você vai ter uvas melhor elaboradas, onde você vai ter aqui coisas como álcool de bebida neutra, né? Ó, você tem aqui milho, então é muito legal, dá pra você fazer um whiskão aqui, hein? Para os amantes de Jack Coke aí, aliás, bebida favorita do Leme, Leme's God. Eu espero que ele esteja descansando ali no paraíso e tocando muito o seu Rickenbacker na maior altura possível, deixando os anjos lá no céu tudo maluco. Motorhead é vida. Aí você vai ter aqui diversos itens básicos, tá bom? Que são os barris mais comuns, né? Garrafas comuns, tá? Alguns potes, coisas bem simples. Eu não vou me ater muito ao conjunto de regras aqui, tá bom? O objetivo maior é só... Aqui são itens premium, tá? Eu comecei mostrando os básicos, mas aqui na frente são itens premium. Eu só quero dar uma ideia geral do que é o jogo, mesmo mostrar para vocês brevemente os componentes. Aí aqui nós vamos ter diversos outros itens que são das receitas da família. Sempre que você escolhe uma família, ela vem com um ingrediente secreto da sua receita de família. E você vai ter as cartas de família também. Então você vai ter a foto da pessoa, aqui uma breve história sobre ela, aqui a sua receitinha, né, o que precisa fazer para ela conseguir fazer a sua bebida, e aqui o quanto que ela vale. Essas receitas de família dão muito ponto, tá? No late game elas dão muito ponto. Aqui você vai ter
uma ajuda do jogador muito boa, que ela explica direitinho a estrutura da rodada e aqui a pontuação do final de jogo, tá? E aí você vai ter aqui aqui, o que eu tinha mostrado era da expansão, isso aqui são as receitas do jogo base, beleza? Então qual que é a ideia do jogo? O jogo é dividido em algumas fases, onde você vai ter lá fase de mercado, fase de destilação e fase de venda. Basicamente o jogo tem essas 3 fases, ok? Então vou mostrar aqui os tabuleiros de jogadores, né? Onde as coisas vão acontecer. Na sua fase de mercado, você vai ter 2 mercados. Você vai ter esse mercado básico, que é esse tabuleiro grandão, onde vai ter todas essas cartas empilhadas aqui. Os jogadores podem fazer 2 compras daqui, beleza? Do Mercado Livre, eles podem comprar à vontade. O Mercado Livre também tem o seu tabuleiro, que ele é organizado por partes, né? Então você vai ter ali, ele é um caminhãozinho, né? Ó, vai andar, dá pra perceber. Você vai ter uma linha, né, de compra que são as melhorias, que são as pessoas, coisas que você pode colocar, ingredientes premium e outro ali que são os acessórios, os cacarecos. E tudo que você comprar, você vai colocando aqui na sua destilaria, ok? Então, sua destilaria ela tem algumas áreas bem claras aqui para vocês entenderem. Aqui é onde você vai colocar suas melhorias, beleza? Aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, as suas melhorias aqui. E aqui as bebidas que você está destilando. Você vai ter a sua dispensa, você tem o seu armazém e aqui você tem o seu depósito, que aqui é onde você vai começar a envelhecer as coisas, tá bom? E aqui o seu escritório, que é só para você guardar dinheiro, mas... o grande chance mesmo aqui é isso aqui, ó. Sempre que você fizer uma receita, você vai pegar um dos tokens de receita naquele primeiro insert que eu mostrei e você vai colocar em cima. Então sempre que você coloca, você desbloqueia o que está aqui e você sempre vai ter 2 opções. E aqui, as cartas que você vai comprando, você vai colocando elas aqui. E uma bebida, ela sempre tem que ter esses elementos. Uma coisa bacana é que às vezes se você não tiver um dos elementos que é necessário para fazer a bebida, você pode substituir com álcool, né? O álcool, basicamente, ele é um coringa nesse jogo, né? Ele funciona dessa forma, tá? E depois que você vai ter a sua fase de mercado, você tem a sua fase de destilação. Isso é muito legal. Essa fase de destilação é muito bem sacada. O que é a fase de destilação? Você vai pegar suas cartas ali, que tem que ter álcool, tem que ter aqui, né, a base ali, que tipo a cevada ou milho, quer que seja, e você vai misturar, tá? Você vai embaralhar essas cartas e você vai tirar a carta de cima e a carta do fundo. Tem alguns efeitos de jogo que permitem evitar isso, né? Ou você manipular isso é muito legal também. Mas o legal é que tematicamente, quando você está destilando uma bebida, a parte de cima e a parte de baixo, isso é real, tá? Não é do jogo. Elas são as impurezas, então você sempre vai tirar a carta de cima e a carta de baixo. E as cartas que ficaram no meio dessa coqueteleira manual que você fez ali com as cartas são a sua bebida propriamente dita. Depois que você fez, você vai apresentar essa bebida junto de um invólucro, né, para colocar ela. Pode ser, ó, para os amantes da corotinha, hein? Tem a garrafinha da corotinha nesse jogo. Mas lógico que você não vai querer apresentar dessa forma. Você vai tentar apresentar na embalagem mais classuda possível para a sua bebida ser melhor apresentada, mas principalmente gerar mais pontos, mais renda, né? E depois você vai ter lá a última fase do jogo ali, né, que é a fase de envelhecimento. Então algumas bebidas elas precisam ser envelhecidas, como os whiskies, por exemplo. Então tem bebidas que você consegue já fazer, apresentar e vender, mas os whiskies você vai precisar, por exemplo, de barril para você armazená-lo e deixar ele envelhecendo. E isso dá muito ponto. Quanto mais você envelhece, mais a bebida pontua. E aqui no tabuleiro ele tem uma referência aqui, né, ó, do quanto que ele vai pontuar pela quantidade de rodadas que ele fica envelhecendo, beleza? Então assim, o Distill, ele é um jogo que ele tem muitos elementos, né? Olhando assim, apresentando dessa forma meio rápida, como eu falei, parece um jogo complicado, mas não é. Ele é um jogo extremamente simples de você entender, mas muito gostoso de jogar. Muito, assim, é muito legal você se sentir ali meio que na feira, ali no mercado, escolhendo as coisas e contratando, tipo, puta, esse cara é caro pra cacete, mas ele manja do Paranauê pra eu fazer os Billy Knight divino aqui, pra deixar todo mundo mais louco que o Batman. Jogão! E assim, o Distill pra mim, desde que eu fiquei conhecendo ele no primeiro momento, ali no anúncio, ele veio pro Brasil e tal, joguei previamente antes dele ser lançado, eu já tinha gostado do jogo, mas tinha explorado pouco o jogo, não tinha jogado pra entender do jogo. Após jogar ele muitas vezes, cara, esse jogo é muito legal. Ele não é legal, ele é muito legal. E aí é a parte contraditória. Ele funciona tão bem que ele seria um excelente family game
se o tema não fosse bebida, porque a mecânica é muito simples de jogar. É muito legal como os jogadores engajam ali na fase do mercado, a tensão na hora de embaralhar as cartas ali, e você fala, caramba, como é que eu consigo manipular isso? E sente quando você consegue fazer uma receita topzera, você fala, putz, vai ser uma bebida muito boa. Jogão. Jogão em todos os sentidos, né? Caixona enorme, mas ele é um jogão. Steel, cara, foi uma gratíssima surpresa no ano de 2023. Então, se você está atrás de um jogo muito interessante, um tema inusitado, mas uma mecânica que amarra perfeitamente com a temática, o Steel pode ser uma ótima pedida para você, beleza? Lembrando, não é para jogar com crianças e adolescentes, hein? Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Jack Coke na veia. Tchau, tchau, pessoal.